Agora chegou a hora que a turma vai tirar o print. Alan, pode jogar na tela, tá? Pode jogar na tela. Oficializou os carrinhos, foi. Exatamente. Quase, Cássio. Ia ser tudo carrinho, mas faltou mais 2 horinhas para que todo mundo fosse carrinho. Ô, Cássio, qual é o nome do piloto lá da Minardi? Luca Badoer. Luca Badoer. 58 grandes prêmios disputados em sua carreira. É um número muito respeitável. Foi piloto Ferrari. Além de oficializar o carrinho, Badoer foi piloto Ferrari, pô. Sim, foi, e também não pontuou. E além do carrinho, eu oficializei uma outra coisa também, que é a curva. Aquele negócio, bota no meio, tal. O time pode ficar na curva. Entre o Nevozão e a Minardi, entre o Nevozão e a Sula, a gente abriu uma exceçãozinha aí. Pra mim é bom demais. O que vai ter de curva pra mim aqui, que eu sempre tô dessa, né? Tá entre o laranja e o amarelo. Eu gostei. Eu vou começar, Pacini, por Luca Badoer. Perfeito. Tem uma Minardi. Coitado, meu irmão. Tem uma Minardi clara. Não é coitado de Pacini, não, viu? É coitado de Badoer. Tem uma Minardi clara. Tem um time que a gente olha assim e diz assim, ó. Pode lutar, pode somar ponto, pode ganhar os joguinhos em casa, mas vai terminar rebaixado. Você consegue apontar um ou mais times com esse perfil? Acho que só o Juventude. Juventude, que fez um bom campeonato gaúcho, né? Pra mim, eu não colocaria o Juventude, não. Até aceitaria ele numa curva ali, mas eu acho que é um time que pra mim não tem salvação. Assim, eu seria capaz de apostar aí que é um time que vai terminar assim, de 18º para baixo. Criciúma, não? Eu vejo Criciúma. Eu acho que Criciúma mais fraco hoje em dia. Eu também acho. Eu acho que talvez não tenha nenhuma Minardi propriamente dita, que é aquele time que não vai nem brigar. Que para mim Minardi mas o Minardi não é o que não briga não, tá? O Minardi é o que vai cair. Pode fazer o que fizer, vai cair. É só botar perto da curva ali. Não é na curva, mas é bem pertinho da curva. Aí, a gente abriu a curva, tu já quer botar perto da curva? Aí, meu irmão. Porque tu já quer botar lá no final, assim, que já vai cair para a Série B. É porque, assim, o Juventude, na última participação dele na Série A, a gente colocou ele como, de fato, uma Minardi, por exemplo. E ele salvou, por exemplo. Quem caiu foi o Bahia naquele ano. Então... É porque o Juventude, ele tem o seguinte, ele jogou um campeonato estadual onde ele tem um nível de desafio contra 2 equipes também de Série A, que é Grêmio e Inter. Ele tirou o Inter e fez uma final encardida com o Grêmio. Não vendeu barato o título. Eu acho que o Juventude vai cair? Eu acho que o Juventude vai cair. Mas eu não consigo dizer que ele é uma Minardi, sabe? Que ele não tem nenhuma chance de permanência. Para mim, a Minardi era até mais grave. É tipo aquele time que a gente sabe que não vai nem disputar. Não acho que o vice-campeão gaúcho seja uma Minardi, não. Eu cada vez menos me avalio assim, por pelo resultado do estadual, cara. Eu acho que tá cada vez mais discrepante. Bom que você tá falando isso. Não, pois é. Eu sei, pô. Tô tirando onda. Não, mas é um bicampeão da Taça Rio. Eu acho que tá cada vez mais ficando discrepante. São 2 momentos diferentes assim, de campeonato. Eu acho que cada vez mais o estadual vai ser visto como uma pré-temporada mesmo. Então, assim, eu hoje vejo Juventude pelo menos na curva. Então vamos lá, vamos disciplinar aqui. Pacini trouxe o nome do Juventude. Alguém mais concorda no Juventude como Minardi? Uma equipe que é forte para ser rebaixada, sim. Para ser rebaixado, é óbvio que disputa contra o rebaixamento dessa largada, mas Minardi, o conceito Minardi que a gente sempre usou, não se aplica, não. Que é o que vai. No conceito Minardi é assim: aconteça o que acontecer, vai cair. Não sei se acontece. Exatamente. Se acontecer o que aconteceu, eu não consigo ter. Então. Se fosse para botar, eu iria Criciúma. Se fosse para botar. Eu sei. Viu só, minha gente. Vamos lá. A gente vai para o Criciúma. A gente precisa definir o Juventude. Tá? Não adianta a gente ficar indo para outros. O Juventude. Tem um voto para Minardi. Cássio, Minardi ou Nevozão? Ou curva? Curva. Eu estou sentindo, inclusive, que vai ter engarrafamento na curva. Vai ser um problema.
Por isso que eu gostei. Essa curva aí é para ser igual a de Interlagos, assim, aquela curva que nos falta, só não falta acabar. Curva. Já aumentou a curva, importante. Aquela curva antes da reta de chegada. Minhoca. Eu vou para a curva também. Cauê. Também. Curvinha. Então, ele já fica na curva, tá? Esse Alfredo Jaconi chovendo, meu amigo. É chato. Chato pra caramba. São Paulo chega lá e empata, meu amigo. Eu já tô contando esse um ponto aí. Agora, seguindo o Cauê. Qual é o seu voto, Fred? Meu voto é curva. Mas uma curva. Mesmo com o Roger Machado no comando. Uma curva. Agora, para mim é meu segundo candidato a rebaixamento, tá? Sim. Porque aí eu tô com o Cauê. Para mim, o Criciúma é a Minardi. Eu não vejo como o Criciúma escapar do rebaixamento esse ano. Eu não consigo enxergar como. O bicampeão catarinense contratou Arthur Kaique agora e tal, mas costuma ter um mando de campo muito bom. Mas no campeonato que cai em 4 de 20, o Criciúma é um candidato muito sério ao rebaixamento. Eu acho que de todos ali. E tem uma coisa que a gente falou do Vitória durante o começo desse ano, né? Em termos de elenco, o elenco do Criciúma é um elenco de pegar muito jogador que está sendo meio que não sendo aproveitado em vários clubes, né? Um deles é, por exemplo, o zagueiro horroroso que o Fortaleza contratou ano passado, Tobias Figueiredo. Assim, o Kaiser tá tentando. O Kaique aqui não acertou nada no Sport esse ano. Assim, sabe? Você tem o Éder, que é um jogador experiente e tal, mas. Aquele Jonathan, lateral direito, que fez uma Série B pelo Bahia, tá lá. Bem. Quem é que tá lá, o treinador, hein? É o mesmo do ano passado? Tem Cate aí, né? Eu acho treinador sem experiência na Série A. Talvez seja o melhor pilar do Criciúma. Mas é a primeira experiência na Série A também dele, né? O que explica até muito do Criciúma esse ano e do perigo que ele corre é que a base do time é a mesma do ano passado. Que já não era um time que subiu com os pés nas costas. Ou seja, os próprios reforços que chegaram não foram reforços substanciais ao ponto de tomar posição de quem já não era. O Jonathan o Goiás está anunciando um nome melhor do que ele, pô. O Goiás, Galhardo, Messias, assim, sabe? Uns caras que, para uma Série A, ainda tá de boa, entendeu? E até o que o pessoal tá colocando aqui, o Heriberto Rios, beleza, é chato jogar lá. Chato. Mas, meu amigo, é um chato que tem limites. Quando o time é ruim, talvez seja chato no início. Mas depois começa a ser um caldeirão contrário. Lembrando que vai começar com 2 jogos a menos, viu? Vai começar com curva. O Criciúma? Na curva? Na curva. Não, eu ainda acho que tá atrás do Juventude. O Criciúma vai ter 2 jogos a menos, Minhoca? Porque é um com o Cuiabá e um com o Fortaleza. Um por causa da Copa Verde e outro por causa da Copa do Nordeste. Foi adiado. E eu já ia dizer que o Cuiabá tinha uma tabela na Copa do Nordeste. Essa semifinal vai ser quando? Tu faz ideia. Eu até cheguei a falar aqui, né, que eu acho que palpite, certo? Como os jogos do Cuiabá que foram adiados foram contra times que não estão na Libertadores nem na Sula, o único jogo do Fortaleza até a final, em junho, da Copa do Nordeste, é o Bahia, para ser adiado. Que os outros jogos Bragantino, Corinthians. Eu acho que a CBF, caso adie, aí vai ser para final de maio esse jogo do Fortaleza e Bahia. Se for adiado para alocar a semifinal contra o Sport, seria no final de maio. Então vai ficar bem distante. A semifinal seria no final de maio. Não, e é palpite, certo? Não é informação. Palpite. Então, a semifinal seria no final de maio. Isso. Porque a final já é na primeira semana de junho. De junho, isso. Exatamente. E a outra semi acontece antes, Minhoca? Ou aí tem espaço para alocar. Tem Tanto espaço, Bahia como CRB tem espaço para alocar ali no meio de semana de Libertadores e Sul-Americana, né? Já pode fazer até do dia 24. Para ser dia 24, basicamente, é só se o Alto passar. A gente vai começar pelos que subiram, porque são só um 4... comentário sobre o Criciúma. Ele tem também a contratação mais aleatória do futebol brasileiro aí, que é Bolacier, né? Isso. Vamos ver como é que vai ser. Disseram aqui que ele é 5 estrelas no drible no FIFA, né? Essas coisas aí. É igual aquele... Qual era aquele cara lá da Argélia que veio pro Curitiba ano passado, pô? Slimani. Slimani. Quando o Coritiba contratou Casim.
Esses exatamente. movimentos aleatórios aí. Essas coisas aí bizarras. O Criciúma pegou também o Will Carangel, que é o zagueiro da Venezuela, que é bom zagueiro. Atlético Goianiense, que faz um belo começo de ano. Jair, né? Jair. Nervosão. Sabe trabalhar para não cair. Nervosão. Também acho. Todo time que tem Jair Ventura é nervosão. Mas Nervosão. a curva de cima, hein? Duvido nada pegar uma Sula. Não, é porque a Sula ela é muito próxima, pô. Dependendo do contexto aí, esse brasileiro, né, ganha. É só abrir uma porta. É só abrir uma na porta. verdade, É uma vitória a mais. Esse ano tá até com o nome de Sula, mas era o famoso limbo. Que era não vai nem vem. Mas esse ano eu troquei o nome para Sula. Eu vou considerar que esse Sula é assim, é o time que se ele só escapar do rebaixamento não é positivo. Ele tem que ter um pouquinho a mais ali. É isso. O Atlético, se ele escapar, todo mundo tá feliz. Ninguém vai ficar lamentando. Ótimo entendimento, Arthur. E o Vitória, que para mim seria uma Minardi, mas os clássicos contra o Bahia, a vitória contra o Fortaleza no Castelão, o momento que atravessa, para mim, mudaram a avaliação do Vitória, tá? E eu já Mas são 38 rodadas, viu? Um time com chance de permanência. Que mas são 38 rodadas. São 38, eu sei. Veja só. Eu, por exemplo, acho que falta muita qualidade técnica no elenco para o Vitória permanecer. Mas eu acho que ele entra muito motivado. E pode estender essa motivação aí com pontos. Eu sei que são 38 rodadas, mas eu não coloco ele como uma Minardi nem na curva, não. Eu coloco ele nervosão. Nervosão também, nervosão. Eu até falei, né, naquele dia, que para mim o que a gente acabou de falar do Heriberto Rios e do Jacone aí, né? Eu acho que o fator Barradão, para esse início, esse primeiro jogo, é o Palmeiras logo de cara, né? Carga esgotada. Mas eu acho que eu não duvido nada. O Vitória já largar vencendo o Palmeiras, assim. Não é favorito, mas a sequência invicta do Vitória no Barradão, a sequência invicta do Vitória no Barradão é gigantesca. O clima no Barradão vai ser de final de campeonato, pô. Logo de cara. Já pode puxar esse Cuiabá também? E tá contratando, né? Cuiabá, para mim, era o quinto elemento da disputa ponto a ponto pela permanência. E para mim é nervosão absoluto. Absoluto. Puxando até para curva. Curva que eu digo curva para Seminardi, mas eu acho que é nervosão. Não, que é os isso. Os anos de Série A merecem respeito. Eu acho que o Cuiabá, para mim, ele tinha potencial de ser Sula, mas o fato de ter perdido Antônio Oliveira para o Corinthians puxa ele para o nervosão ali. Perde um pouco a estabilidade, eu acho. Então eu colocaria ele no nervosão. Alguém discorda? Alguém traz algum argumento a mais? O grupo do Cuiabá da Sul-Americana ficou também muito bom, assim, dá uma enganada legal. Aí o Mato Grossense. Caramba, falta parâmetro, né? Falta parâmetro para o Cuiabá, assim, porque na prática a gente só vai ver agora quando começar a Série A, porque o Cuiabá lembra o América Mineiro do ano passado, que a gente falou assim, não, o América Mineiro agora vamos dar uma moral para o América Mineiro. A gente poderia fazer isso agora com o Cuiabá. Mas o América Mineiro ainda tinha o Campeonato Mineiro como um bom parâmetro. O Cuiabá nem isso tem. Nervosão, vai. Tem mais time que nervosão, hein? Eu ia pedir para vocês beber uma água ali para a gente poder debater em paz sobre um desses times. Pô, tu acha que o Botafogo tá no nervosão, Fred? Que isso? Eu não acho nada, eu tô querendo debater sobre esses times. O Botafogo como é que foi curva. hoje? O Botafogo, eu acho que é curva, viu? Pô, eu acho que vocês estão... O curva o quê? De nervosão para Sula? Sula nervosão. Não, para mim é Sula. Então, fim da curva. Também. O problema do Botafogo é o seguinte, se a gente for analisar o Botafogo de hoje, para mim ele é curva. Se a gente projetar o Botafogo com o técnico chegando, etc., pelas referências do técnico, beleza. Mas o problema é que o Botafogo de hoje... Eu acho o elenco do Botafogo muito bom, cara. Eu acho o elenco do Botafogo muito... O negócio é que ele tá acertando. Gatito eu acho um goleiro que já foi-se o tempo. Mas também um goleiro bom pegaria. Não, pô. Não é todo chute que é no gol que o Gatito aceita, não. Mas, por exemplo, a bola que ele levou de gol hoje, para mim, por exemplo, um goleiro bom pegaria.
Gatito é reserva, o titular é John, porque John tá voltando de lesão agora. É um time que, assim, ele chegou elenco, o treinador foi regularizado hoje, já estreou hoje. Hoje foi uma partida horrível. Mas, assim, falando aqui numa boa mesmo, é um time que tem um elenco, como o Minhoca falou, um elenco forte, com opções, ainda tem jogadores com pré-contrato chegando, Alan chegando no meio do ano, volante de seleção. O Botafogo contratou o Luiz Henrique, pô, e que todo mundo queria. O Flamengo tava botando dinheiro altíssimo, o Botafogo foi lá. E eu acho que vai ter isso durante o brasileiro. Na hora que tiver mal. Tem de onde tirar, pô. Tem de onde tirar. Quer goleiro? Pega o goleiro aí que tiver aí. Pega o goleiro aí da seleção do Equador. Aí traz o goleiro da. Eu acho que. Eu, honestamente, colocaria o Botafogo na curva da Libertadores para a Sul-Americana. Assim, seria meu palpite. Por um momento eu fiquei achando que seria título. Mas tudo bem. E aí, para mim não é Sul-Americana. Para mim é Sula também. Sula aí. Não ofende, não. Não ofende, não. Vasco da Gama. Mas eu acho que tem uma chancezinha de beirar uma curva ali. Tem. Mas tem muito dinheiro, Cássio. Tem muito dinheiro. O problema é que todo mundo tem muito dinheiro. O problema hoje na primeira divisão é o seguinte: quem é que não tem dinheiro? A gente está analisando dessa forma. Todo mundo tem. Quem é que não tem dinheiro? Os 5 de baixo. Mas é porque hoje Marlon Freitas é um bom jogador. Assim, eu acho que o Botafogo ainda na média. Eu acho que tem muito jogador bom no Botafogo. Aí tá Vasco da Gama. Agora, entendeu? Não sabe. O Vasco para mim tá atrás do Botafogo. Também acho. Curva ou Nevozão? Eu acho que tá no mesmo nível ali do Botafogo. Bota ali na metade da Agamenon. Da vida aí, bota na metade da Agamenon. Na metade da Agamenon aí. Ou na curva? Não, pô, proximidade do Clube Português, pô, metade ali. Clube Português, tá? Foi Clube Português na MEC, Mas ninguém consegue confiar no Vasco, né? Não. Como é que confia? Vocês não acham que cabe nem uma curva no Vasco para baixo, não? Para mim é curva, mas eu tô perdendo voto aqui, por isso que eu já tô negociando a metade. Para mim ele tava no nervosão. Para mim ele tava até no nervosão já. Para mim também. O Vasco não confio, não. Então, para meu voto é curva. Meu voto é curva, Sula, Nevozão. Então vamos, conta aí os votos. Peraí, tem 2 nervosão, que é Cauê e Passinho. Eu sou curva, Cássio é curva. Falta só nós, Arthur. Pode ser curva. O problema do Vasco é que, assim, essa SAF do Vasco não assim, vou é de muito curva mal também. contratando. Também, vai. Vou de curva eu também. confio. Eu acho que a comissão técnica do Vasco tem um trabalho consolidado ali, mas o elenco é muito limitado e contrata muito mal. Então não tem como livrar muito, não, realmente. Eu colocaria ali Sula, mas a curva tá justa. Lembrando que os que a gente coloca na Sula, inevitavelmente, eles estão na briga pela Libertadores ali também, né? Tem daquelas últimas vagas, se pintar a 8ª vaga, coisa do tipo. E flertam de alguma forma com a zona de rebaixamento, porque também está próximo, né? Então eles ficam. Chegou a hora de tratar de Bahia e Fortaleza. E aí eu pergunto: se chegou a hora, o início de ano tem peso para isso? Porque assim, eu estava preparado para quando chegasse o videoguia colocar Sula, talvez até o Bahia de Sula para Liberta. Mas os 2 times chegam nesse 12 de abril, a 48 horas do início, menos de 48 horas do início da Série A, longe do desempenho ideal. Descem para o nervosão, ficam na curva. Vamos começar aí pelo Bahia, tá? Cauê, onde é que a gente posiciona esse Bahia depois de um Sul-Americano? Arthur. Também, eu posiciono junto com o Botafogo. Eu acho que é um time que, pelo investimento, obviamente, não quer dizer que ir para a Sula vai ser o suficiente, vai ser bem visto, mas eu acho que pelo que vem apresentando no momento, esse é o nível. Assim, pode evoluir, pode passar, mas para o preço de hoje seria isso. Cássio. Eu mudo. Eu vou com o Arthur.
Não vou inventar, não. Pacini. Para mim é um time ainda abaixo do Botafogo, mas eu colocaria na Sula porque eu vejo que não vai brigar no nervosão. Então, acho que na Sula... Era para ser Liberta, mas o encaixe ainda não permite isso, não. Talvez seja mais para frente. Nesse momento, eu acho que abaixo disso aí é um fiasco total. Eu acredito, pelo menos nessa... Eu acredito porque pelo Bahia ter um elenco hoje bem acima do que ele costumava ter, está tendo uma supervalorização de um elenco que ainda não é isso tudo. Eu acho, por exemplo, o elenco não tem uma zaga minimamente confiável. Não tem reserva, né? Não tem um problema. O goleiro é abaixo, tem um meio campo... O goleiro está bem esse ano, o goleiro está super bem esse ano. O Marcos Felipe está bem, mas não é um goleiro confiável, e o reserva já se mostrou também que não está tendo condições. Você tá tendo... Eu vejo o Bahia com mais confiança do que os goleiros do Botafogo, viu, Pacini? O Marcos Felipe tá bem, pô. O Botafogo não teve seu goleiro titular jogando ainda esse ano, né? O Gatito não é o goleiro titular do Botafogo. Gatito... eu sei, mas o John também é um cara que tem pouca rodagem, né? Acho que o Marcos Felipe, nesse momento, tá num momento... Desculpa, acho que ninguém não parou aí para escolheria o Marcos Felipe no lugar do John numa pelada na vida. Eu ficaria com o John nessa. Mas talvez, mas enfim, é a questão de não ter... É um ano bem bom de Marcos Felipe. O momento, assim, Vive um ótimo momento. Acima do esperado, inclusive. Mas eu concordo que é um elenco desequilibrado do Bahia. O que eu vejo do Bahia é isso. Eu vejo do Bahia tem, primeiro, um sistema de marcação que não funciona. Já ficou claro isso. O Vitória comprovou por A mais B, inclusive, com alguma facilidade até. E a ausência de reservas. As substituições, elas derrubam o Bahia para um time mediano. Quando o Bahia tem que mexer, que vai de Ademir, vai de Iago, vai Everaldo, o time vai perdendo forças. E aí assim. as 38 rodadas pesa, Fred, justamente. Exatamente. 38 rodadas que você, inevitavelmente, tem que rodar minimamente, vai pesar. Vai chegar outra leva de reforços, vai dar uma super qualificada, aí entra naquilo que o Cássio falou, esse ano todo mundo aí tem dinheiro. O Bahia certamente é um dos que tem mais dinheiro, de todos que a gente tá vendo aí. Eu largo na Sula aí com o Bahia, mas com alerta amarelo, tá? Um alerta amarelo. E Minhoca, eu deixei você por último para você falar do Bahia e já iniciar o Fortaleza. O Bahia, eu cheguei a falar umas lives atrás, né? Até Atos tinha colocado que o Bahia, como se tivesse meio obrigação de ir para a Libertadores, eu falei, até acho que um G10, né? Que a gente acabou de mostrar, né? O Bahia não tem isso. Eu acho que o Bahia tem um potencial para brigar por esse G10. Até porque um ponto aí que é o começo da Série A para o Bahia, eu acho que vai dizer muito onde o Bahia vai brigar. E começar essa Série A nesse momento de instabilidade é que eu acho que é o problema. Porque é o momento onde Botafogo está preocupado com Libertadores, essas equipes estão preocupadas com Sul-Americana, mais da metade dos times aí estão com um calendário muito cheio. O Bahia vai ter isso aí e a Copa do Brasil. Né? E a Copa do Nordeste aí, mas faltam 3 jogos para jogar, né? Então não vai comprometer tanto. Então, nesse período aí, eu vejo que o Bahia está bem colocado para a Sula e consigo imaginar uma boa campanha sendo o G10 e, claro, como disse Cássio, né? Possivelmente ainda descendo para essa curva aí do nervosão, se por acaso o negócio desandar, se não conseguir fazer as contratações devidas nas posições que necessita hoje. E o Fortaleza? Fortaleza eu acho que se junta ali com o Vasco. Eu acho que o Fortaleza começa essa temporada, assim, já não é uma coisa pontual, não é o começo da temporada, como foi, não, é um problema coletivo, o time de maneira não tá respondendo a algumas situações, tanto que está tendo algumas mudanças, fazendo novas aquisições. Então, até agora, na temporada, o Fortaleza tem realmente deixado possibilidades mesmo de entrar nesse nervosão valendo. Eu não coloco nervosão valendo porque você tem um treinador de qualidade, você tem uma diretoria que em alguns momentos conseguiu, né,
mudar o panorama. Mas esse ano é um ano onde essa resposta que geralmente Fortaleza dá em alguns momentos, ela não aconteceu ainda. Ela pode até agora estar nesse processo, né? Vence um jogo agora fácil, aí pega o São Paulo na estreia, pode acabar vencendo, mas no momento, Fortaleza, pela temporada, eu não coloco ele para a Sula, não. Colocaria ele entre a Sula e o Nervosão, na curva. Cauê? Na curva ali, junto com o Vasco. O momento pesa muito para isso, né? Muito. Nesse Ano momento, passado, e aí não veio colocou o Fortaleza no Nervosão. E o que me espanta também, Fred, assim, do Fortaleza, me espanta e incomoda também, é o quanto o clube só olha para jogador estrangeiro. Me incomoda muito isso, até porque, por mais que tenha sido liberado aberto o leque de quantidade de jogadores para você utilizar, mas eu acho que o Minhoca vai poder até dizer melhor, acho que o Fortaleza já acontece de não poder jogar todo mundo que tem no elenco disponível. Vocês viram o nome que pintou aí das últimas horas? Qual? Que era o Sim, Anselmo Ramon. Anselmo Ramon. Mas é o desespero, porque Galhardo saiu, né? Isso aí para o Bahia, pensando na Copa do Nordeste, seria excepcional, porque não, o CRB perderia o artilheiro da Copa do Nordeste sem reposição para a semifinal. Mas é o desespero que o Fortaleza tá, que não tem centroavante. É o desespero do que tem no mercado, né? O que tem aí. Quem tem não vai liberar barato, o Fortaleza, por mais... E se não der certo, viu, o Cauê? Se não der certo, o Fortaleza pensa em trazer o Kaiser de volta, do Criciúma, que é dele, né? Está emprestado ao Criciúma. Veja o cenário. Então, porque você tem que esperar a janela lá em julho, né? Exatamente. Você vai ter que... É um longo tempo, pô. É um primeiro turno perdido. E lembrando, o Lucero, ele tem ainda o negócio da FIFA, pode ter a punição, ou seja, pode piorar mais ainda a situação, né? Então, é uma interrogação que eu vejo aí no Fortaleza. Tem até sexta-feira, né, da próxima semana, para fazer essas contratações pós-estaduais, né? Depois a janela fecha novamente. Tá? São dois nomes, assim, inimagináveis há dias atrás, assim. E o Fortaleza colocar no radar, se é que essas informações vão batendo, né, vão ser confirmadas, é uma sinalização de que entrou naquela fase de ajustes para muito além do planejamento. Porque, lógico, que o planejamento não era trazer Anselmo Ramon como brasileiro começando. Né? Não é o perfil que o Fortaleza tem trabalhado. É a escassez de opções que o Fortaleza se vê nesse momento, depois de parte significativa dos seus reforços de começo de temporada não terem dado certo. Tá? Cássio, teu voto sobre o Fortaleza? Eu já tinha dito, é a curva ali entre Nervosão e Sula. Arthur e Pacini. Eu concordo com a forma que está, até seguindo o critério da gente olhar bem o momento atual. O momento atual do Fortaleza indica isso. Eu concordo, mas eu acho que ainda tem um abaixo dele que eu coloco no Nervosão ali. Eu também já sei qual é. Cruzeirão. Eu acho que todo mundo sabe qual é. Todo mundo sabe, é o Cruzeiro, né? O Cruzeiro acabou de permitir um 3-0 virar 3-3. Dentro de casa. E falando de goleiro, aí tem um problema no gol. No titular. Chegou ao fim, finalmente, foi? Oi? Sim. Pode seguir, Arthur. Não, tava só comentando que o Cruzeiro... Foi um frangaço o segundo gol, né? Eu nem tinha visto que levou o terceiro. Não, frangaço de Rafael Cabral. E o Cruzeiro abriu em 20 minutos, 3-0, pegando a equipe da zona de rebaixamento do campeonato colombiano. E conseguiu levar um empate, 3-3. Vale lembrar que o Cruzeiro já foi eliminado na Copa do Brasil pelo Souza essa temporada. Trocou de técnico agora, pegou um técnico que basicamente vai ser o primeiro trabalho dele como profissional. E a gente sabe que o Cruzeiro é uma SAF que, diferente do que a gente fala aqui de o Bahia vai abrir a carteira, vai contratar se precisar, o Botafogo. O Cruzeiro não tem esse perfil de ser uma SAF que injete muita grana. Então,
para mim o Cruzeiro está bem representado aí no nervosão, realmente. É uma SAF pobre e que demite treinador. A SAF é tirar na loteria invertida, né? Você se vê preso agora a isso, né? Você tem modelos de SAF muito mais interessantes e o Cruzeiro fechou ali meio na pressa, meio no peso da importância de Ronaldo. E hoje tem uma SAF, por exemplo, incomparável à do Bahia. A do Bahia é muito mais robusta, muito mais estratégica, muito mais de um maior poder financeiro, né? O Red Bull Bragantino, Sul-Americana. Sula. Esse é o Sula clássico, né? Eu acho que Botafogo, Bahia e Red Bull que a gente está colocando junto ali são 3 equipes com perfil semelhante, né, que tem potencial para subirem de degrau no campeonato, né? Tem poder financeiro para isso, inclusive. Acho até que pode ser que esse Red Bull Bragantino não faça as campanhas que tem feito ultimamente, não. Acho que pode sofrer mais esse ano. Não tem me convencido tanto, não. Não, Tá no ano abaixo. Sentiu muito a perca de Léo Ortiz na zaga, por exemplo. Caiu muito a zaga do Red Bull com isso. E não fez contratações que chamem a atenção. Ele vai sempre pegar um garoto em algum canto, né? Traz esse menino aí bota aí na zaga. Tem garoto aí no seu time aí que cuide. Tem um quarto time para mim nesse mesmo perfil dos 3 aí. Atlético Paranaense. Ele mesmo. Tá muito... Aí eu vou discordar. Eu acho que o São Paulo tá atrás do Atlético Paranaense. Pensei que vocês iam falar do Corinthians. Então, o Corinthians talvez esteja... Corinthians talvez também. O Atlético, para mim, para mim sempre foi liberto, assim. Sempre foi liberto. Também acho. E Cuca tá dando liga lá, né? Vendo o Atlético um pouco mais abaixo esse ano do que costuma ser. Talvez na curva ali, Liberta Sula, mas não sei se eu botaria na Liberta de cara. Principalmente o Cuca, que é muito acostumado com esse brasileiro, assim. O Cuca, eu acho que ele é bem acostumado a disputar Brasileirão, assim. Acho que... Minhoca e Cauê. São Paulo antes. Corinthians São Paulo Minhoca e Cauê são Liberta ou Curva? Atlético Paranaense, para mim, é Liberta. Cauê Liberta? Liberta. Mas Liberta... Não é Liberta, é mais do lado direito. Viu? Isso. E ainda tem Cuca setembro para mostrar. Cuca tá babando para mostrar um resultado, pô. Como se fosse isso. E se não me engano, ele ganhou todas, né? Até agora, Cauê. Acho que ele ganhou todas. Então parece que 9 jogos já, 10 jogos. Exatamente. Como se isso fosse mostrar que eu sou inocente, competente, coisa. O Cuca é um bom treinador. Se a gente for falar como treinador, ele é um bom treinador. Ele pega um time do Santos horroroso e coloca quase como campeão da Libertadores. Um time que era, enfim, a gestão do Santos era uma bagunça. Para mim, eu acho que ele tem um ótimo treinador, o Atlético Paranaense, para brigar pela Libertadores. O do Corinthians aí, agora não lembro quem foi. É um debate interessante mesmo. Eu não tinha pensado no Corinthians ainda. Não sei se o Corinthians não está aí no patamar. Eu acho que o Corinthians começou bem mal. Queria muito que o Mano estivesse lá até o final do ano, que aí poderia dar uma alegria maior. Mas o Antônio Oliveira... Se o Mano estivesse lá, era Minardi. O Antônio Oliveira está fazendo um bom trabalho no Corinthians. Foi porque ele não teve tantos jogos a ponto de colocar o Corinthians na fase mais adiantada e porque também teve aquela loucura da Portuguesa passar num grupo lá do Santos com quase nada, né? Mas eu acho que o Corinthians tá ali entre Sula. Acho que é Sula pro Corinthians. Eu acho que o Corinthians está no patamar de Botafogo, Bahia e Bragantino. Também, Cauê. Concordo também. Pacini. Para mim, eu fiquei na dúvida entre Sula ou Curva ali com o Vasco, mas acho que, de fato, o trabalho do Antônio Oliveira dá esse voto de confiança pro Corinthians. Cássio também, com Sula. Também. É mais tranquilo, não é... Ainda que tenha uma carinha do... Que é aquela coisa, o Corinthians, quando tá bem demais, quando tá crise, é crise demais. Não é muito morno, não. Então, ele começa morno aí, mas é só um encaixe.
se esse trabalho for consolidado lá, eu acho que tem um potencial até maior do Corinthians do que esse meio de tabela aí. Thiago Minhoca, São Paulo. Vontade de botar na curva ali, meu amigo. Porque, assim, se o Fortaleza cometeu o crime, porque assim, já são 3 anos seguidos que o São Paulo perde pro Fortaleza no Morumbi, viu? 2021, 22, 23. E o Carpini poderia ter rodado agora, já no meio de semana. Poderia. Eu acho que o São Paulo tá numa encruzilhada muito grande. No anúncio do Carpini, já tem data de validade isso aí. E aí eu não sei o que vai vir depois. Eu não consigo colocar o São Paulo acima de Botafogo, de Bahia. Para mim é mais se aproximando do Vasco do que ir ali perto do Corinthians. Ô, Minhoca, vamos dar a mão aqui, Minhoca. Vamos botar esse Botafogo e São Paulo na curva para cima, Minhoca. Vamos fazer esse acordão aqui. Botar na curva o quê? De Sula para Liberta? Isso, vamos junto nessa, Minhoca. É louco, né? Você pegou a pior pessoa para fazer esse acordo. É mais fácil ele querer botar na Minardi do que o São Paulo pegou o Cobressal, uma das piores equipes do Chile, e ele foi fazer 2 gols no final da partida, meu amigo. Mas Carpini dura mais 3 jogos, viu, Minhoca? O Carpini, ano passado, perdia ponto para os times do Z4, dentro de casa, com Juventude. Enfim, eu acho que o São Paulo, para mim, está mais próximo do Vasco, até mesmo do que essa turma aí da Sula. Está bem ali na... Mas eu acho que o nervosão é longe para o São Paulo. Eu iria de Sula ou até curva para Liberta, pelo potencial de crescimento. Enfim. Embarcado no São Paulo, né? Se Carpini tá mal, ele não vai mal. Ele não vai ser o treinador por 3, 4, 5, 10 rodadas. Se ele tá mal e a mudança vier, é muito no começo. E aí tem a margem de recuperação muito grande. É que o Dorival tá na seleção. Se o Dorival tivesse de volta aí, eu estava feliz. Eu acho o elenco do Botafogo melhor que o de São Paulo. Acho o elenco do Botafogo melhor que o de São Paulo. Tô falando, a gente pesou a mão nesse Botafogo. Esse Botafogo era na curvinha ali. O time da Taça Rio tem como não, pô. Tem muita gente ali, pô, pesada. Então, bora fechar esse negócio aí, pô. Por mim, eu tô botando mais Sula e já indo pra... Então, São Paulo, Sula. Sula pegando a pista do nervosão, né, no caso. Não, acho que aí ninguém comprou essa ideia, não. Não, tudo bem, ninguém concorda. Eu só tô dizendo que a minha curva é essa. Deixe seu voto registrado, né? Até porque Carpini já vai sair, né? Aí vai depender de quem não é isso que eu falei. O potencial embarcado de crescimento tem nome não, Arthur. Tem nome não. Vem Guto Ferreira aí no São Paulo. A pessoal traz Muricy de volta. É a mesma lenga-lenga de sempre. Lúcio Flávio, paciente. Um bom nome. Esse é bom. Esse eu indico. Eu vou fazer aqui agora o óbvio, tá? Palmeiras, Flamengo. Onde a gente posiciona os 4 clubes que restaram? Fluminense, Grêmio, Inter e Atlético Mineiro. Para mim é Liberta. Todos eles, né? Todos eles, né? Ninguém com condição de brigar com o Flamengo do Tite e com o Palmeiras do Abel, não. Deixa eu fazer uma ressalva. O Grêmio não tá legal, não, viu? Tá muito mal. Tá muito mal. Eu tô achando meio injusto a gente colocar o Grêmio e o Inter tão acima assim do, sei lá, Botafogo, São Paulo. Eu colocaria curva para eles ali, entre Sul e Liberta. Inter e Grêmio. Pode ser. Eu acho justo, porque não tão eu acima. Acho que o Inter é para Liberta. Eu acho que o Inter é para Liberta. Não, o elenco do Inter é muito bom. Mas o Inter empatou. O campeonato vai começar ainda. Tá mal hoje, mas o potencial é muito grande, pô. Os caras têm 3 centroavantes que podiam ser titular em qualquer... Até mesmo Palmeiras. O Flamengo não, porque assim, não é o futebol dele de hoje projetado até dezembro. Eu não faço dessa forma. Eu acho que a capacidade de melhorar e de se sobressair esses times é muito grande. Mas exatamente, é por isso até que eu brinquei com a questão do Botafogo, mas é isso, assim, eu acho que é um time que tem essa margem de crescimento muito clara para a troca de treinador. O São Paulo também, como eu falei com o Minhoca aqui do Carpini, são times que, assim, ou um trabalho está começando agora, ou vai encerrar um trabalho ruim e começar um novo, e eu vejo essa margem de crescimento muito clara. E o Inter, para mim, é mais um desses exemplos. O Inter empatar com o Real Tomayapo, sei lá, que empatou ontem, não é a realidade desse elenco, né? Eu acho que é algo que deve se ajustar. Agora, já o Grêmio, eu acho que a curva faz sentido mesmo.
Não, eu concordo com esse desenho aí. É porque o Grêmio tem um elenco limitado, né? O Grêmio ano passado fez a campanha que fez porque tinha um cara fora de série, Soares foi que o é melhor. Soares, que saiu e agora foi o Levando as Diego costas. Costa pro lugar dele, que nem se compara, né? Então, Exatamente. assim, é uma realidade completamente diferente do Grêmio para essa temporada. E um Grêmio para essa temporada que vai jogar Libertadores, quer dizer, tá numa situação difícil, a gente não sabe se vai passar da fase de grupos, mas a gente sabe como é Renato Gaúcho quando precisa dividir a atenção no Campeonato Brasileiro. Que ano passado o Grêmio só jogou o Brasileiro, foi o primeiro ano depois de voltar da Série B. Aí esse ano vai disputar outras competições e a gente sabe que Renato largou muito mal na Libertadores, né? 2 derrotas. Vocês acham que, tirando o Palmeiras e Flamengo, não há um terceiro time ameaçando aí? Eu não vejo, não. Acho que também não não. vejo, não. Também não vejo, não. Para mim são só os dois. Nesse momento, não. Agora, tem um fator. O fator que a gente está... a Copa América vai desfalcar a turma muito. É verdade. O Campeonato Brasileiro não vai parar. E nesse momento que a gente até falou lá no começo, não é desfalcar só de seleção brasileira, não. É de seleção brasileira, seleção uruguaia, colombiana, chilena também. Assim, é muito jogador de seleção que vai jogar a Copa América. Esse bolo de cima aí pega, todo mundo sofre. Nesse bolo de cima aí, todo mundo sofre. Todo mundo é atingido, total. Então, mas atingido, mas de repente ele pode atingir um cara que a reposição está muito distante, ou outro que o cara está numa fase, o cara está voando, e de repente o cara tem que passar. O Paulo é do meio, vai perder Rames, vai perder Ferrarese, vai perder uns 3 jogadores. Perder, né? Então, isso aí pode ser o caminho aberto para um terceiro nome aí, nessa... Eu imagino porque o pé no acelerador é muito grande, Cássio. Assim, para ter essa chance, Palmeiras e Flamengo tem que vir abaixo. Mas até lá, não é vir abaixo, não. Mesmo que os caras tenham mais de um time, Fred, mas os caras até lá, veja, até a Copa América, se não cair, os caras não vão ter folga. É brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Os de baixo também não. Copa do Brasil, brasileiro e sendo a Libertadores um campeonato que, para Palmeiras e Flamengo, eles jogam, em alguns momentos, poupando no brasileiro. Aí, quando chegar a Copa América, independentemente do time estar disparado ou não, deverá vir uma onda de desfalques nos times. E é um mês. Mas isso pode ajudar quem? Bahia? Não, o segundo bloco. O que eu estou dizendo é o seguinte. Todo é igualzinho, o bloco sofre também. Talvez menos o Atlético Paranaense, mas Inter sofre. Todo mundo sofre. Que todo vai sofrer, mas alguns mais do que outros. Então, eu acho que quem sofre menos é Palmeiras e Flamengo, porque... Não sei. Deixa eu até passar aqui para vocês, para ir, talvez... O Palmeiras pode perder o capitão. Não, pode não, vai perder, né? Gustavo. Então, só para dizer, se o Palmeiras perde o capitão dele, para começar. Só para passar para vocês. O Flamengo o primeiro quarto do campeonato vai estar ali dividindo com a terceira fase Copa do Brasil e essa fase de grupos, de Libertadores e Sula. O segundo quarto é exatamente a Copa América. Termina o primeiro turno ali. É quando, Mioca? Vamos falar em datas. Primeiro quarto é quando? De sábado agora? Até dia 2 de junho, que é aí quando vai ter a parada para a data FIFA, vai ter terminado a fase de grupos de Libertadores Sul-Americana. Vai ter rolado 9 rodadas. 9 rodadas das 19 primeiras, né? E aí depois vai ter 3, 6, 9... 9 e 10 praticamente ali até terminar a Copa América. Então, o primeiro turno termina logo após o término da Copa América. Nem para, nem reduz velocidade, é Mioca. Aí, quando terminar a Copa América, aí vai ter muita coisa intercalada entre Copa do Brasil e fases finais da Conmebol. E aí, para essas equipes. Lembrando, ano passado, né, que, claro, foi um ano até atípico, o Botafogo dispara. E eu lembro demais, né? Arthur, que fazia muito essas análises da Série A, junto com o Fábio. E aí, no final, a gente falou: tem chance para o Atlético Mineiro, tem chance para o Grêmio, tem chance até para o Flamengo, tem chance para o Palmeiras e tal. Então, ele ficou um caminho aberto no ano passado para todo mundo. Por isso que eu acho que só fechar em 2 times ali, eu consigo ver o Atlético Mineiro. Por isso que eu queria, quando eu perguntei, era porque eu acho que o Atlético Mineiro seria esse terceiro time. Manteve a dupla de ataque. Também acho. Que faz o Galo não vai ser nessa fila de jeito nenhum para mim.
não vai ser convocado. E não vai ser convocado, Minhoca, porque Hulk não vai, Scarpa não vai e Paulinho não vai. Tem Hulk e Paulinho que fazem gol demais, assim. Querem pra curva? Foi pra curva aí, ó. Eu colocaria o Galo pra curva. Quem pode pegar o vácuo aí. Para diferenciar ele dos demais, porque eu vejo ele isolado como uma terceira força. Então acho que vale para diferenciar ali. E o Fluminense aí, Fluminense não, Gabriel tá. É isso que eu ia falar, que eu ia citar aqui. Mas ele até elenca uma parte que é o seguinte: perde 2 jogadores, né? Que é o André e o Arias, mas como ele mesmo falou, em quantidade são 2, em qualidade são 2 dos 3 melhores, né? Foi o meu ponto. Todo mundo vai perder. Foi exatamente o que eu disse. Todo mundo vai perder, mas de repente, aí logo assim, o Palmeiras perde logo o capitão dele. O zagueiro perde. Assim, não é simplesmente, perdeu 3, outro perdeu 2. Não é isso, não, pô. É o que aquele cara representa. Tipo, o Palmeiras pode perder a dupla de zaga, né, cara? Pode ser meu time. Porque se Murilo foi convocado por Dorival, vai que Dorival mantenha levando Murilo. Aí o Palmeiras perde a zaga titular de uma vez, assim. O que vai ter de gente reclamando nessas convocações vai ser pouco. Mas o Fluminense começou muito mal a temporada, viu? Começou muito mal a temporada. Diniz se perdeu aí, até brigou com o Gabriel e tal. Enfim. Mas eu ainda acho que o Fluminense é liberta, assim. Aceleração, é o que eu falo. Para os times de baixo entrarem no bolo, Palmeiras e Flamengo é que tem que ter problemas. Eu não consigo ver os de baixo, por mérito, indo para uma pontuação de 7 pontos a cada 3 jogos. Tá? Eu não vejo indo para esse tipo de disputa de 6, de 7 pontos ali a cada série de 3 jogos. É muito alto para a galera conseguir segurar. Agora, se o Grêmio, se o Palmeiras e o Flamengo forem com irregularidade, largando mal, como o Flamengo largou ano passado, ficando para trás, aí é diferente. Aí tudo fica aberto, como ano passado ficou, né? E precisou que o Botafogo operasse, né, um alto boicote gigantesco para que o título voltasse para as mãos dos 2 maiores potenciais, né, candidatos, porque vivem uma realidade financeira e uma sequência ali de desenvolvimento de elenco, mais até do que de treinador, no caso do Palmeiras de elenco treinador, no caso do Flamengo de elenco, né, já que os treinadores rodam mais lá. Mas é isso, tá? Feito o nosso primeiro desenho, com 10 rodadas a gente pode mexer. Fred, o torcedor que mais vai ficar puto com o print aqui é o do Grêmio, né? Então, volta o print. Não, pô. Pra gente poder comentar isso. Não, quer ver? O torcedor do Grêmio vai olhar e diz, rapaz, eu sou heptacampeão e os caras botaram o Inter na minha frente. Eu acho que pode ter o torcedor do Grêmio, o torcedor do Fluminense, o torcedor do Botafogo, tá? Não, o do Fluminense eu acho que tá bem justo. Não acho que mas pode ser que tenha, campeão da Libertadores, né? Tem Não, sempre vai ter qualquer contestação. O cara do Bahia pode querer Sula Liberta. Não, do Bahia não. Do Bahia Mas eu concordo. O Fortaleza pode se enxergar com maior potencial e menos no momento. Acho que todo mundo vai querer olhar. Não, o Cruzeiro não tá aí. O do Cruzeiro é igual o Vasco. Como é que eu ganhei do Bahia e botaram o Bahia na minha frente? O do Vitória vai dizer. E que o Vasco tá ali, o Cruzeiro tá ali. Vai ter contestação sempre. A Minardi é para ser o Juventude, não é para ser o Criciúma. Tá. Enfim. Mas eu acho que contestação mesmo mais balizada seria, para mim, Botafogo, São Paulo, porque Minhoca é muito pessimista, já empurrou a gente ali para uma pouca fé no São Paulo. Não, eu expliquei. Carpinha aí tá por um fio. Mas vai voar e o São Paulo rapidamente tá ali em sexto. Só vou para baixo. Fortaleza pode ter. Fortaleza é muito reflexo do momento, mas nem sempre vai ter uma reversão plena e completa como tem acontecido. Acho que tá bem, acho que tá um retrato. E uma coisa que a gente sempre tem que explicar quando a gente faz um audioguia. Não é, isso é só uma previsão do que cada um já fez até aqui e do que cada um representa também nos últimos anos. Já circularam mais projeções aí? Já teve... Acho que, não sei, não cheguei a ver não. Mas geralmente sai amanhã, né? Sexta-feira do GE sai a projeção geral. Mas só para explicar, ano passado o Botafogo estava nervosão, estava brigando para título. O Vitória lá na Série B vai brigar para se manter. Foi campeão da Série B. Esses aí tudinho que subiram, pô. Exato. Então, assim, só o Atlético Goianiense a gente apontava. Todo ano tem uma equipe considerada que a gente está botando primeira prateleira que briga embaixo. O Inter, ano passado,
passou um sufoco. O Corinthians, que a gente colocou também na parte de cima, passou um sufoco. Equipe que você não imagina. O Cuiabá, tranquilo a Série A dele do ano passado. Tranquila. Não teve o menor problema o Cuiabá. Garantiu a permanência com 7 rodadas de antecedência. Então, assim, sempre muda. Então, é isso. Não é também para ficar... O que eu acho que tem que deixar claro também é que, assim, mais importante do que o nomezinho que está ali na esquerda são os clubes que a gente colocou lado a lado. Então, por exemplo, aqui eu acho que a interpretação a gente vê Palmeiras e Flamengo largando de forma semelhante, o Atlético vem depois Fluminense, Atlético Paranaense, Inter e Grêmio. Por exemplo, se a gente olha aqui para o número de clubes, esse clube, a galera que está aqui em Sula vai acabar brigando, flertando com o Libertadores. Claro, não quer dizer que vai ficar só na Sula. Só que o pensamento é Botafogo, Bahia, Red Bull, Corinthians e São Paulo estão meio que numa prateleira semelhante. É isso que a gente quis classificar, né? Então acho que essa visão aí para mim tá bem justa. Aí talvez possa acontecer do Bahia fazer um campeonato mais abaixo. Mas enfim, aí o futebol precisa começar. Tabela pesa muito, resultados das primeiras rodadas pesam muito, né? Porque as primeiras rodadas funcionam como um aquecimento, um treino, né? De você ver em que posição você vai largar. E a gente tem que ver o desenho aí. Por isso que a gente se dá o direito de, na 10ª rodada, aí sim, vendo os times jogarem, acompanhando mais de perto, a gente dá uma mexidinha aí nesse desenho.